Olá, meus queridos irmãos, né? Mais um sábado que chega e nós nos reunimos aqui para fazer a nossa prática normal de estudo das obras de Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns, que é uma obra muito relevante para nós, né? E hoje aqui Robson e eu para continuarmos o nosso estudo e finalizarmos um grande item deste capítulo, né? Então, depois começam outros itens muito interessantes. E esse estudo que nós estamos fazendo, para mim, já acho que é a terceira ou quarta vez que eu reestudo esses capítulos. E é impressionante que a sensação que eu tenho é que eu estou vendo ele pela primeira vez, que eu estou lendo pela primeira vez. Porque tinha algumas informações que ficaram para trás, que agora estão sendo absorvidas uma vez mais. E isso tem sido muito valioso para o meu estudo e para o meu desenvolvimento pessoal. Tomara que ocorra o mesmo com vocês. Tudo bem, Robson? Olá, pessoal. Tudo jóia, Jordalei? Para mim é como se fosse a primeira vez, porque esse capítulo é a primeira vez que eu estudo. Eu já tinha feito um estudo assim, fracionado do Livro dos Médiuns, né? Mas eu nunca tinha estudado sobre formação dos médiuns, que é esse capítulo que nós estamos estudando agora. Então, para mim é literalmente a primeira vez. E nós estamos então concluindo, né, essa primeira sessão que ele fala do desenvolvimento especificamente da psicografia, né? Então, é o capítulo 17 da parte segunda, e tem o título de Formação dos Médiuns, e ele está falando de psicografia. E a gente está no item número 217, que eu vou ler agora, para depois a gente fazer uns comentários sobre o que o Kardec está dizendo aqui. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. A satisfação que causa em alguns principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Devem pensar que a faculdade lhes é dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. É por isso que é útil se servir dela somente nos momentos oportunos, e não a cada instante. Os espíritos não podem estar constantemente ao seu dispor, e por isso correm o risco de ser joguete dos enganadores. É bom adotar dias e horas determinadas para a prática mediúnica, pois isso proporciona condições de maior recolhimento, e os espíritos que quiserem se comunicar encontram um ambiente ideal e, em consequência, podem prestar melhor auxílio. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, será preciso renunciar a ela, como se renuncia ao canto quando não se tem voz. Quem não sabe uma língua serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, ou seja, recorrer a outro médium. Na falta do médium, não é necessário acreditar estar privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de se expressarem, mas não o único para os atrair. Os que nos dedicam afeição, estão sempre perto de nós, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona seu filho porque é surdo ou cego, e nem por não poder vê-lo, nem ouvi-lo. Ele cerca-o com sua solicitude, como fazem os bons espíritos conosco. Se eles não podem nos transmitir materialmente seu pensamento, eles nos ajudam inspirando-nos. Que passagem linda, essa 217, que diz: devem pensar em. Cadê aqui? Em não fazer para satisfazer a curiosidade. Quando ele fala sobre isso, eu não achei o parágrafo, a frasezinha aqui. Mas a grande ponto da mediunidade é exatamente esse ponto da curiosidade. Quantas pessoas, nas minhas conversas, nas oportunidades que tenho de conversar, que eles vêm e fazem exatamente essa questão. Para ti, tu já deve saber um monte de mim, porque tu já deve ter pedido para a espiritualidade, né? Não, eu nunca pedi nada de ninguém para a espiritualidade.
Mas tu já deve me conhecer bem, porque a espiritualidade já deve ter falado. Não, jamais uso um segundo sequer do meu tempo para informações que não trazem conteúdo nenhum para ninguém. Isso é abusar da espiritualidade. Imagina assim a quantidade de trabalhos que eles têm no mundo espiritual, nos amparando. Nem vamos pensar nos outros. O trabalho que eles têm nos amparando, nos trazendo conhecimento, nos trazendo orientação, nos trazendo proteção, todo esse trabalho. Tá? Aí, se isso não bastasse, eu vou lá e começo a perguntar para eles, eu vou hoje encontrar o Robson, o que vocês têm a dizer sobre o Robson, né, para que eu esteja preparado, né? Então, isso é abusar da espiritualidade, é abusar das faculdades mediúnicas. E até porque eles não vão responder. Isso, espíritos esclarecidos jamais respondem. E agora, veja o quanto ainda no campo do desenvolvimento espiritual nós precisamos aprender, né, Robson? Porque hoje, com as redes sociais, com os influencers digitais, se está divulgando muito a mediunidade, mas está se divulgando uma mediunidade sem muitos compromissos, né? Onde, como desenvolver isso, como fazer aquilo, como isso, aquilo, mas quais são os propósitos que estão alicerçados por trás desses desenvolvimentos? Eles estão errados? Não, eles não estão errados. Mas quais os propósitos de desenvolvimento dessas faculdades mediúnicas? Porque tudo que é em abuso faz mal. Eu lembro que quando eu estudava lá no início, assim, que nos primeiros anos do meu estudo mediúnico na casa espírita, não se manifestava mediunidade nenhuma. Depois de muito tempo eu fui descobrir que eu sempre tive uma intuição muito forte. Mas até então, eu achava que aquilo não era mediunidade. Mas era a intuição, era eles agindo através da intuição. E eles todos recomendavam assim, os poucos com quem eu conversava: Jordelei, você precisa tirar um horário, de preferência à noite. E eu dizia, por que à noite? Porque é um horário que a casa está mais em silêncio, que a cidade está mais em silêncio, que provavelmente as pessoas já estão acomodadas e tu não será interrompido. E ainda tem que ser tudo coisa muito curta, não é 1 hora com eles, é 15 minutos, um tempinho, porque tu vai ali, faça uma leitura, tu já vai criando o hábito de ler uma obra, e estudar uma obra, e durante a leitura daquela obra, convidar aqueles espíritos daquele livro para estarem junto contigo. E aí tu tira as informações. Essas eram as informações que eu recebia lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu estava desenvolvendo. Quando surgiu as faculdades mediúnicas assim, mais ostensivas, eu achei que muita coisa ia facilitar. Agora tá super tranquilo, né? Não, a rigorosidade deles continua a mesma. Tanto é que aqui Robson é testemunha, né? Porque eu já comentei isso sobre várias vezes. As pessoas perguntam: como que tu não percebeu que era algo ruim? E eu digo, a mediunidade, quando ela é para mim, é nula. É nula. Eu não tenho privilégio algum para saber as coisas sobre mim. Então, eu vou conhecer uma nova pessoa, eu não tenho acesso às informações para saber se ela é uma pessoa legal ou não. E acho que raros são os médiuns que têm isso. Se tiverem. Por quê? Porque informação privilegiada. Quem sou eu para ter uma informação privilegiada? Então, nesse ponto, e que eu bato muito, é exatamente o ponto que nós precisamos estar ancorados
amparados para não cometer erros e equívocos. Nós precisamos estar muito bem estabelecidos nas nossas metas de socorro, de auxílio. O desenvolvimento da mediunidade é algo muito sério e que necessita muito de nós. Então, começou o teu desenvolvimento mediúnico, seja muito compromissado contigo mesmo, não com os espíritos, contigo mesmo, porque os bons espíritos estarão sempre juntos. Perdão, Robson, falei demais. Não, eu gosto quando você fala bastante, porque aí eu fico com menos trabalho. Além de eu aprender um tanto, eu tenho que trabalhar menos, né? Isso que você estava dizendo sobre como é precioso o tempo, né? Eu acho que a gente às vezes confunde as coisas, né? De eu ter um meio de me comunicar e isso quer dizer que eu posso abusar desse meio, né? Imagina, por exemplo, que você de repente conseguiu o número do telefone celular do Divaldo Franco, ou de uma pessoa que é muito difícil conversar com ela, né? E que você sempre quis conversar, e você conseguiu o número do telefone. Imagina se a primeira vez que você vai telefonar, você começa a perguntar assim: Divaldo, né? Pergunta para os espíritos aí se eu vou conseguir um emprego. Pergunta para os espíritos aí por que meu vizinho não gosta de mim, né? Pergunta para os espíritos se eu vou conseguir, sei lá, tal coisa. Ele não vai atender o telefone nunca mais, né? Porque ele vai pensar assim: não, essa pessoa é inconveniente, deu oportunidade de conversar comigo e de repente ela sai fazendo um monte de perguntas sem noção e coisas que não têm produtividade nenhuma, né? É só a gente imaginar isso. O espírito que está vindo, ele tem um objetivo, e esse objetivo é nos instruir, nos amparar, mas especialmente comunicar o que ele tem a dizer, né? E não satisfazer as nossas curiosidades. Então, acho que essa é uma coisa que é só a gente ter educação, né? Assim, se eu encontrasse uma pessoa que é difícil conversar com ela, eu ia fazer esse tipo de pergunta. E aí eu acho que isso fica bastante claro para a gente quais perguntas fazer. O que não quer dizer que as perguntas estão proibidas, né? Nem que existem perguntas erradas. Mas é só eu entender o que é adequado ou inadequado, dependendo do contexto, né? Então, às vezes até na live de sexta eu tenho que selecionar um pouco, né? Não porque tem perguntas erradas, mas é porque ali são 400 pessoas fazendo pergunta, não é isso? Se eu for para o muito particular ou para perguntas que às vezes não tem uma construção para o grupo, ali a gente está desperdiçando um tempo muito precioso. O mentor vai ficar ali 20 minutos, né, respondendo perguntas. E aí, às vezes, a gente fica com essas perguntas de caráter muito pessoal ou particular, né? Acho que é um pouco por aí essa questão do não abusar da faculdade mediúnica, inclusive quando é para si próprio, né? Eu acho que o Kardec está falando especialmente para si próprio, né? Exatamente, ele frisa muito para isso. E agora, no item seguinte, né, ele também frisa algo muito importante, que é: você tentou de tudo e não conseguiu? Para um pouco. Para. Não quer dizer que nunca mais você vai precisar tentar. Não. Mas nesse momento é melhor parar. Aí que entra um ponto relevante, importante, que é frequentar uma casa espírita, ter um grupo de amigos que estudam, que fazem conteúdo, que produzem conteúdo. Nesse caso, eu não estou falando de YouTube, de nada, falando de grupos de estudo mesmo, né, nas casas, seja nos barracões, né, da Umbanda ou do Candomblé, onde se tem a manifestação mediúnica e o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Porque a mediunidade ela se manifesta de muitas formas e a intuição é uma das mais preciosas que nós temos. Só que geralmente a gente não aceita a intuição como mediunidade. Mesmo os espíritos dizendo que ela é a mais pura de todas. É a melhor mediunidade de todas. E então, se está tentando há muito tempo e não veio nada, para um pouco. Dá um intervalo de 6 meses, um ano, nas suas práticas. Mas continue frequentando um grupo de estudos, continue frequentando, assistindo uma palestra doutrinária, ou uma missa, sei lá, da tua fé.
continue fazendo isso. E um tempo depois, mais amadurecido, com novas informações, com mais informações, porque a informação é muito importante para fazer as ligações de sinapses no nosso cérebro. Toda a nova conexão de sinapses libera energia que vai ser usada no momento das manifestações mediúnicas. Nós não podemos ignorar esse ponto, já que a faculdade mediúnica é uma faculdade material, corpórea. Então, todos os movimentos dentro do corpo, eles são muito importantes. Eu acho que ontem, né, na jornada Despertando a Mediunidade, fez um paralelo que agora eu acho que eu vou adotar sempre quando for falar de aprendizado de mediunidade, que é o paralelo com o aprendizado de uma habilidade musical, né, ou de outra habilidade motora qualquer, que exige prática, né? E às vezes, por exemplo, assim, fazendo um comparativo com a música, né? Eu estou numa escola de música, ou estou numa banda, e não está fluindo, a gente está ensaiando, o negócio não sai, está horrível, né? Então isso, troca de grupo musical, ou vamos estudar só teoria, ou vamos fazer uma outra coisa um tempo, né? Para esfriar aquilo, né? Aquela frustração, aquela coisa que está incomodando, que parece que tem um bloqueio, vamos estudar outras coisas, né? Vamos fazer outro tipo de música, ou vamos, né, fazer outras práticas para não ficar com aquela sensação de frustração, né? Eu acho que é um pouco isso que você está dizendo. Exato, exato. Eu lembro que quando se ia estudar um concerto, né, e a gente sempre temia muito os concertos. O nome concerto, ele pesava muito no instrumentista. Mas aí no dia a dia a gente estudava um monte de exercício técnico muito mais difícil que um concerto, mas o concerto a gente tinha dificuldade de tocar. Então, no final ali da minha carreira artística, eu separava. Por exemplo, de manhã eu separava em 2 turnos. Então, eu estudava aquecimento e técnica de sustentação, que é refazer tudo que eu já fiz de técnica, de forma rápida. 1 ou 2 horas ali, eu refazer toda a minha técnica, que era a minha manutenção. Aí, logo em seguida, eu fazia alguns estudos de leitura à primeira vista, habituar o corpo a ler à primeira vista. Ou seja, certo ou errado, eu chegava no final. E aí eu não estudava, porque se eu voltasse para estudar já não era mais leitura à primeira vista. Era tentar ser o mais perfeito na primeira leitura. E à tarde eu fazia uma reestruturação muscular de novo, de uns 20 minutos, e aí começava a... eu vou estudar o concerto de Haydn. Bem, o concerto de Haydn tem tais e tais técnicas, né? Registro agudo e intervalos, né? Então eu pegava, fazia uns 20, 30 minutos de estudo técnico, só de intervalo de registro agudo. Aí pegava o Haydn e estudava só as partes mais difíceis. E no final, uma tocada do início ao fim, e sai o que sair. Não repetia mais nada. Aí eu ia para outro exercício. Ou seja, mesmo no estudo de busca de perfeição, a gente convive com erro. E isso não quer dizer que na mediunidade a gente vai conviver com o erro, mas na mediunidade a gente vai ter que aprender a conviver com a frustração. Nem sempre vai ser como eu gostaria que fosse. Hoje eu vou fazer uma prática mediúnica e eu não fiquei bem, né? Então a primeira coisa que vai pensar, é um espírito ruim que ficou perto de mim. Eu digo, pode ser, né? Não vamos descartar, pode ser. Mas como que foi o teu dia anterior? Como eram os teus pensamentos? Porque não adianta a gente estar lá limpando uma estrebaria, por exemplo, né? E parar tudo e querer entrar num bloco cirúrgico. Ou seja, a estrebaria no sentido de pensamento, de passar um dia inteiro com pensamentos extremamente equivocados, tortos, e à noite eu chegar ali e querer, agora eu vou fazer uma cirurgia.
Mas eu acho que até em termos dessa discordância mental, né, da mente do médium com a mente do espírito, essa metáfora com a música funciona, né? Imagina, eu estou estudando talvez a peça de um compositor que eu não gosto muito dele, eu não concordo com as ideias musicais dele, mas a minha orquestra vai tocar aquela música, né? E eu tenho que ser instrumento. Então, às vezes eu não gosto daquela música, mas eu ali estou naquele papel de interpretar aquilo melhor que eu posso. Mesmo às vezes eu não tendo afinidade com aquela música, às vezes até não concordando com aquela ideia musical, né? Então, só que ali eu tenho que expressar ela o mais perfeito que eu puder. E é mais ou menos isso. Às vezes o espírito chega e ele fala coisas que não concordo com nada disso que ele está falando. Mas é ele que está falando. E aí a gente tem que entender assim, ele está falando, vamos falar, né? Exatamente, exatamente. Ok. Meus Vamos queridos encerrar? irmãos, vamos sim. Desejamos um sábado iluminado e abençoado a vocês. E que esse conteúdo possa ser o princípio de vocês desenvolverem cada vez mais. Que se possa trazer cada vez mais conhecimento a vocês. Desejamos paz, desejamos luz. Fiquem com Deus e até logo mais.